Oi, gente, esse é o ArchiCast especial. Meu nome é Adilson e este é mais um ArchiCast sobre o 9º Prêmio Arquitetura Tomiotaki AkzoNobel, com realização do Ministério da Cultura, Brasil União e Reconstrução, Governo Federal e patrocínio da AkzoNobel. Hoje a conversa fecha esse ciclo importante da premiação, pois vamos conversar com os premiados. Vamos poder conhecer um pouco mais de cada projeto através da participação dos profissionais de suas obras, já que no episódio anterior, nosso papo foi com o júri. A gente conseguiu perceber como é que os critérios foram estabelecidos e como a identidade do prêmio foi construída durante o processo de avaliação. Conseguimos literalmente observar os bastidores dessa jornada. Bom, agora a gente vai poder conhecer melhor cada uma dessas obras e a Sabrina Fontenelle, arquiteta e urbanista, coordenadora dos prêmios do Instituto Tomiotaki, vai nos acompanhar novamente nessa conversa final, junto com as arquitetas dos projetos vencedores. Primeiro, deixa eu apresentar a Sabrina. Sabrina, boa noite, obrigado por estar novamente com a gente para conversar sobre o prêmio desse ano. Boa noite, Adilson, boa noite, Rafa, boa noite a todas as colegas premiadas. Aqui é uma alegria encontrar tanta gente querida reunida para falar um pouquinho desse resultado final, desses prêmios, de projetos que a gente acha tão interessante. E que bom que a gente seguiu nessa trilha aí, né? Contando um pouco do como foi o processo, dos prêmios, a conversa com o júri e agora com esse momento de encerramento que a gente entende que vai ser bem interessante. Bom, para conversar com a Sabrina, com a Juliana, com a Naya, com a Bruna e com a Noelia, tá aqui o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo bem, boa noite a todas. É uma honra pra gente ter vocês aqui. Vai ser um momento super importante que a gente vai poder ver essas produções no mesmo espaço, no mesmo lugar, né? No mesmo ambiente, mesmo que digital, cada um no lugar, mas estamos todos aqui no mesmo tempo, não no mesmo espaço, mas no mesmo tempo, falando das mesmas coisas. Eu acho que isso vai fazer um fechamento muito rico para essa jornada que o Instituto Tomiotaki nos confiou. Obrigado mais uma vez. Bom, Sabrina, a gente hoje vai poder fazer um passeio pelos projetos premiados, mas seria legal se você pudesse retomar rapidamente como é que essas obras e esses projetos vão expressar a visão que o Instituto tem sobre os rumos da arquitetura e urbanismo no Brasil. Bom, eu acho que eu queria começar falando um pouco talvez do processo, para quem ainda não ouviu, e fica o convite dos episódios anteriores. Essa é a 9ª edição do prêmio, né, Arquitetura Tomiotaki AkzoNobel, e a gente lançou um edital no final do ano passado, de 2022, então é um processo longo aí que a gente está caminhando, e esse edital já teve uma pequena revisão aí no seu formato, quando a gente colocou algumas pequenas provocações, né, que era um convite para as pessoas olharem seus projetos, pensarem se eles faziam sentido dentro da proposta que estava sendo colocada. A gente no Tomiotaki, e aí falando a gente porque é plural, são muitas pessoas envolvidas no prêmio, eu estou aqui como coordenadora do prêmio de arquitetura, mas temos a nossa diretora, Carol Tonetti, que inclusive foi membro do júri, temos a Ana Karina Nogueira e o Vitor Constantino, que fazem parte da equipe. A gente pensou num júri também muito diverso, muito interessante, formado por pesquisadores e profissionais com áreas de atuações muito grandes. E eu acho que o resultado desses 3 projetos premiados e o projeto universitário que aqui também está, né, que eu acho que é uma novidade também, e é bom ter a Bruna aqui porque foi uma retomada que a gente fez nessa edição do prêmio, de trazer essa categoria de novo. Mas esses 4 projetos selecionados, eles demonstram o interesse que o Tomiotaki já estava manifestando na medida que a gente reformulou o edital e na medida que a gente convidou os 5 jurados para participarem e fazer essa seleção. Né? São projetos que pensam uma relação muito forte com o seu contexto urbano, que demonstram uma relação com a cidade, com as suas práticas, práticas, algumas delas invisibilizadas, outras que não ganham tanta notoriedade na história oficial, mas que aqui se revelam de uma maneira extremamente potente e instigante. Então tem uma coisa muito interessante, que eu acho que está na fala de um dos jurados, num dos vídeos do Clévio Rabelo, que é professor da Federal do Ceará, arquiteto. Tem um momento que ele fala dos projetos que são selecionados, mas especialmente dos projetos premiados, que são projetos que ensinam. Né? Eu acho que cada um dos projetos que vão ser falados, demonstrados, apresentados, e que bom que a gente está tendo as arquitetas aqui para poderem falar sobre eles, demonstram uma possibilidade de atuar na cidade. Eu acho que o júri e o edital estavam muito a fim de entender que referências a gente tem
para pensar a arquitetura contemporânea brasileira, né? Então, foram muitos projetos inscritos, 190 projetos da categoria da categoria profissional, 140 da categoria universitária, e quando a gente pensa que aqui a gente tem 4 projetos, talvez eles tenham realmente muita coisa a contar, então que bom que a gente hoje tem aqui, pode ouvir essas histórias todas, né? Não só das arquiteturas, mas das memórias que trazem junto, das práticas que andam juntos e dos agentes envolvidos nesses processos, né? Porque a gente é um prêmio que fala de obra construída, né? O edital deixa muito claro, sempre foi de obra construída, mas a gente se preocupou muito também de trazer os processos para chegar nessa etapa final. Então, acho que vai ser muito bom escutar todas elas aqui. Tô achando demais essa oportunidade da gente conversar junto, né? Finalmente podemos dizer que sentamos numa mesa aqui para conversar, trocar, tá cara a cara no dia da abertura. Foi um pouco rápido, né? Acho que está sendo uma oportunidade, pelo menos para mim, ter esse contato mais próximo com os outros projetos premiados. Bom, eu também gostaria de dizer que a gente percebe uma mudança, de fato, no direcionamento do prêmio, né? É algo que, por exemplo, um projeto em processo, como eu considero o Casarão 28, como a gente costuma chamar, é de fato algo que, apesar de que na apresentação, né, quando a gente se propôs a participar do prêmio, a gente fala dos apartamentos construídos, ele na verdade é um todo, mas um todo em constante processo. Então, premiar processos, eu acho que é uma mudança importante e principalmente começar a namorar com uma ampliação, né, de uma arquitetura mais ampliada, porque a arquitetura não é só, ela é também, mas não é só prancheta, e sim, ela é um mundo todo, né? Ela é um monte de coisa, ela é gigante. Então, nela cabe muita coisa e que agora começa a ser visibilizada. Então, eu acho que eu queria dar esse parabéns à Sabrina como coordenadora e à grande equipe, porque esses processos são todos com muitas pessoas, com muita gente, como ela mesmo já citou, mas com certeza muito mais, como também o meu projeto, o projeto de todos que estão aqui, né? Tem assim uma gigante de pessoas participando. Acho que a gente podia convidar então a Naya para conversar sobre o projeto, né, que é o Casarão 28, que ela acabou de citar, e é um projeto que tem uma delicadeza enorme, que trata de uma forma muito, muito ímpar a questão do patrimônio. Naya, você podia conversar e comentar a respeito do seu projeto e qual foi a sua abordagem, para a gente começar esse papo aqui? E, Adilson, se você me permite, queria complementar um pouquinho essa introdução. Primeiro, falar as fotos belíssimas do nosso amigo Manuel Sá, né? Fotos fantásticas. E também, né, além dessa questão do patrimônio, a questão de entender os aspectos da sustentabilidade, daqueles elementos que são invisíveis. Acho que o que a Sabrina colocou sobre dar visibilidade para alguns temas. Então, como é que isso acontece, né, nessa discussão que vocês fazem sobre a nossa preocupação com o planeta, né, com tudo que está em colapso aí. Eu acho que isso é um mote muito fantástico do projeto. O Casarão, ver essa imagem de Manuel Sá me dá até tristeza, porque ele hoje não está mais assim. Como é um processo, né, ele hoje está completamente, essa fachada está completamente pintada, e isso, o meu desejo era que ela continuasse assim, com essa cara, que eu acho que é uma cara muito, muito especial, mas bem, ela também estava se derretendo, então a gente teve que dar uma estruturada, preservar um pouco, apesar de que o que derreteu foi só 20 centímetros de alguns trechos, pensando que é um muro de 85 em alguns andares. Então, isso não é tanto, mas não poderia dar continuidade a essa deteriorização, e aí a gente teve que realmente dar uma consolidada. Mas, bom, esse é um casarão que ele vem em um processo de 18 anos em construção, e aí a gente pergunta, né, quando é que ele está pronto?
ele está pronto sempre, né? Amanhã mesmo vai haver uma festa da inauguração do arco. Então, cada detalhe, cada passagem, cada realização e cada evento vai trazendo mudanças na edificação. Essa imagem, no caso, ela traz essa mina que um casarão desse continha, né? Uma mina de madeiras. Todos os andares desse casarão eram de madeira. A retirada era porque ela estava já com todas as cabeças dessas vigas, né? Elas já estavam estragadas, então ela tinha uma inconsistência estrutural grande, mas ela gerou para a gente um potente material de reuso. E aí isso é o grande motor, a madeira é o grande motor do casarão, mas não só a madeira, né? Então, ladrilho hidráulico que a gente recolhe, também janelas, né, a madeira já elaborada e grades e tudo isso. Então, é um casarão de 1.000 metros quadrados, todo escalonado, como a gente pode ver nesse corte, né? Ele vai se adaptando à encosta e a gente denominou casarão 28 porque ele tem 28 janelas para a Baía de Todos os Santos. Então isso é realmente uma coisa que invade, essa imagem invade a gente, domina, anestesia, e isso é muito impactante, impressionante e bastante salutar, eu diria. E nesse processo a gente vai combinando, trabalhar com reuso, pensar de uma outra maneira, né? O processo do pensar a arquitetura, ela vem em um outro sentido, o sentido que você vai desenhar algo a partir do que você tem. Então, você tem uma arquitetura inicial de pensamento, né? Então, eu quero criar um limite entre um espaço e outro, mas essa materialidade, ela vai depender do que encontramos, né? Ou ela também pode esperar. Pedro Alban, que é meu sobrinho, ele tem uma empresa que chama Arquivo, ele diz que o casarão ele se faz possível no reuso porque ele tem um tempo elástico demais, então a gente tem esse tempo para esperar. A aparição aqui é um pouco o mapa que a gente construiu, que está na exposição, né, do Tomiotaki, onde a gente mapeia de onde vem todos os materiais usados no casarão. Não só o próprio casarão se consome, enquanto madeira, enquanto grades, enquanto pisos, mas ele também compra, né, ele também faz essa troca com a cidade. E ao fazer a troca tão próxima, ela também possibilita um menor gasto de carbono com os transportes, que é o grande motor dessa nossa realidade hoje. Ao sermos global, a gente transita demais, um trânsito que é todo feito basicamente na base da combustão, né? Então isso consome o nosso planeta e isso vai levando ao ponto que chegamos, né? Dessa crise ambiental terrível. Então, assim, isso leva ao casarão a ter uma postura, de fato, né? Uma postura de reuso, uma postura de pensar como e pensar através do desenho, o desenho que se faz. Então, assim, você tem direções de projeto, mas você realiza ele na obra, né? Através de um croquis como esse que vocês estão vendo, um croquis que é uma grade que vem de um outro lugar de Salvador e que é redesenhada para fazer um fechamento que no caso é de acesso à cobertura. Então, esses croquis eles vão estar o tempo inteiro na obra, o tempo inteiro nessa parceria com os mestres maravilhosos que temos, um Tozinho, um Seu Antônio, um Sérgio, um Bobô, um Jacinto e por aí vai, né? Pessoas que hoje tem o casarão como ponto de apoio, então muita gente vem
Seu Antônio às vezes vem para realizar um trabalho em outro lugar, mas ele fica no casarão, então ele dorme no casarão, aí a gente já começa a conversar outras coisas que tem que fazer, a escada que tem que montar, ou como é que pode solucionar determinado fechamento, e nessa construção a gente vai caminhando. Então, os espaços se transformam, eles vão caminhando para uma... Eu não gosto de dizer conclusão, porque eu penso que os espaços eles são sempre imutáveis, né? Cada vez mais eles vão se consolidando em espaços finalizados e que, mesmo finalizados, eles continuam no seu processo, né? No seu processo de adaptação a quem vive, a quem trabalha, a quem está aí de passagem. Então, nesse sentido, eu acho que o casarão traz uma experiência bem prazerosa, com o envolvimento, claro, eu como professora, é um envolvimento grande da própria Escola de Arquitetura da UFBA, onde os alunos vão e participam e né, entendem o que é toda essa abertura dessa janela que a gente está vendo aí, essa grande faixa de janela que possibilita de reuso, né, retirada de um retrofit de um edifício na Graça. Graça é um bairro de classe média alta, um bairro consolidado, histórico, tem uma relação muito próxima com o centro. Nessa história que ele conta, também a gente vê a própria estrutura sendo contada aí, né, onde a estrutura é toda realizada com viga, com longarinas e isopor, e isso fica aí também registrado. Então, um pouco, a mesa é desenho de Rodrigo Sena, que aí já é um morador, e como morador vai também trazendo as questões, aqui a gente tem o desenho do que foi entender como reusar essas janelas, como reaproveitar. Então, seu Antônio vem e faz todo esse trabalho de adaptação e tudo mais. Então, assim, você economiza um pouco no que é a matéria que você vai incorporar ao casarão, mas, ao mesmo tempo, você qualifica uma mão de obra de um mestre artesão que vem de Santa Luz para fazer esses trabalhos com a gente, construiu todas as escadas, só falta uma. Ele já disse: Dona Náia, quando acabar essa escada, eu acho que eu não venho mais para Salvador. Então acho que não vai acabar, né, para ele continuar voltando. A gente vai fazer degrau por degrau até concluir. Mas, bom, então... Vai lá. Eu queria fazer uma pergunta mais de curioso. Assim, é um projeto que, ao mesmo tempo que você tem previsões, né, porque você precisa de um projeto inicial, mas é um projeto que vai se moldando à medida em que vocês vão achando e descobrindo a própria edificação, né, eu imagino. Exato. E mais do que isso, viu, Rafa? Até o próprio uso. Esse projeto, por ter 18 anos, imagine, a gente envelheceu, a gente repensou. A economia brasileira, que é a nossa grande joia, já mudou para cima e para baixo, já virou impossível construir, já virou possível construir, e isso tudo vai um pouco mudando, né? Antes a gente queria só habitação, aí entrou um novo sócio que disse: olha, só habitação eu não topo. A gente tem que pensar uma maneira que o casarão se pague. A gente vai ter nossas habitações, mas não pode ser só as nossas. A gente tem que pensar em algo mais. E isso vai dando esse motor para a gente continuar. Aqui é um detalhe de um fechamento todo em taco, né? Na lateral do apartamento anterior, que de reuso aqui, né? De taco. É isso aí. Que é o que está no fundo. Então, né? Isso aí no fundo é o taco que está tão embaixo agora, né? Então, a gente está dando a ele um novo sentido, né? De não mais de piso, mas de ventilação. Por ele passa. Apesar de que deu uma chuva do fundo da Bahia, depois de um ano, o Rodrigo morando aí, que bateu na mesa. A chuva entrou até a mesa e a gente teve que
de fato, sair botando vidrinho por vidrinho entre os tacos. Não tinha, mas tivemos que botar, porque mesmo que seja só uma de ano em ano, já não justifica deixar todo aberto, né? A grande provocação é que essa vista ela seja garantida e, de fato, experimentada em vários ângulos, em várias posições, né? Então, a rede ela joga um papel importante nisso, está sem fazer nada, a tradição do baiano, né, de preguiçoso, que seja um preguiçoso olhando uma vista dessa, aí você fica 5 vezes preguiçoso, né? Apesar de não sermos preguiçosos, mas, bom, faz parte desse, né, do folclore baiano. E você descrevendo, Nay, o projeto, assim, a gente escuta muito falar, né, de arquitetura viva e tal. Eu acho que o Casarão, ele é a expressão disso, né? A dimensão do imprevisível, né, de vocês lidarem com essas situações e o projeto, ele corrigindo, entre aspas, né, mas e ajustando. Eu acho que é uma expressão mais do que verdadeira, assim, dessa ideia de uma arquitetura que está viva, né, e que ela faz parte de um ecossistema. A minha curiosidade era assim, essas localidades que vocês buscavam os materiais, era de forma planejada? Vocês tinham peças específicas ou vocês deixavam que a situação indicasse, assim, onde vocês teriam que buscar? Acredito que tinha todo um trabalho de investigação por trás, né? Como é que isso acontecia na prática? Não, isso foi uma casualidade. Casualidade no sentido de como a gente rastrear isso, né? A gente já vinha fazendo com o que o casarão tinha gerado. E claro, quando você sabia de algo, você buscava comprar. Só que nesse percurso gigante de 18 anos, um sobrinho meu se forma e cria uma empresa que é só de reuso, que se chama Arquivo. Então a gente tem esse luxo, eu posso dizer, né, de chegar e dizer assim, olha, eu preciso de uma escada. Isso eu disse a ele, preciso de uma escada tem bem uns 8 meses. E um dia ele me diz, minha tia, aí de vez em quando ele fazia, achei sua escada. Eu ia lá, não, ela roda pro lado contrário, Pedro. Não tá vendo que essa escada não vai dar certo? Não, mas como não vai dar? Dá sim, se o Antônio dá o jeito. Eu digo, não, se o Antônio é mágico, não vai dar certo. Essa escada eu não toco. Não venha não, que essa escada não vai. E aí aí um dia ele me ligou, achei sua escada pro lado certo, tudo ok. Aí quando eu vi era uma escada antiga, uma escada do final, eclética, né? Que ela deve ser uma escada do final do século XIX, provavelmente comecinho do século XX, mas toda, né? Aquela escada que é toda de madeira, com todos os apoios boleados, toda lindinha. E aí pronto, e agora temos a escada, mandamos limpar toda a escada, né, raspar ela toda, porque era moda para que a madeira tivesse um aspecto homogêneo, era tirar a cor da madeira. Então, como ela é feita de muitas madeiras e de muitas cores, tiramos as cores da madeira e pintamos ela toda, damos uma pátina marrom e ela fica toda por igual. E aí a gente tirou toda essa pátina. E no tirar a pátina, agora estamos no aguardo de seu Antônio para ele vir montar a escada. Bom, eu convido então a Noélia Monteiro para falar um pouco agora do Centro de Referência Quebradeira de Babaçu. Boa noite, Noélia, tudo bom? Boa noite, Adilson. Bom, aproveitando esse tempinho, para mim também é uma grande felicidade esse espaço, assim, porque mesmo no momento da abertura da exposição, assim, nem foi possível conversar com todo mundo e essa roda, assim, de ter esse tempo de os autores dos projetos estarem compartilhando esse processo e tudo, dá uma outra perspectiva sobre todo esse trabalho, todo o pensamento que existe por trás de cada um desses projetos como processo. É um luxo. Muito bom. Noélia, eu acho que você podia explicar um pouquinho, né, qual que era a demanda do projeto, e aí a gente fez questão de pegar as imagens da ocupação, né, mas a arquitetura vivida também, né, do centro sendo usado, né, e é muito interessante quando você vê não só a arquitetura pronta.
Sim, então, para a gente também, a gente faz questão de dar um espaço importante para as imagens que revelam o uso do espaço, porque o espaço é resultado das demandas e das escolhas realizadas pelo próprio grupo das quebradeiras de Babaçu. Então, a construção do projeto, desde a definição do programa, do que caberia naquele terreno, vem justamente de uma série de oficinas e de definições junto com o grupo de que seria priorizado como usos para aquele espaço. A gente tinha como matéria-prima de início desse estudo que seria um centro de referência, que seria um lugar de troca de conhecimentos e de experiências entre elas, e que tinha como fio condutor a proposta de trazer programas que gerem renda a partir de beneficiar o coco de Babaçu, que é a matéria-prima que elas dominam, que tem um amplo conhecimento, mas como criar programas que agreguem valor a esse produto que elas já dominam. Então, definir que atividades teria para esse fim foi a primeira das oficinas que realizamos para fazer esse recorte dentro da proposta do projeto. Sim, é interessante do projeto ver que a arquitetura ela passa a fazer parte de um ecossistema que está pensando o arranjo dessas trabalhadoras, né? E o negócio que elas estão construindo, né? Então, e conta pra gente como é que foi esse processo, até mesmo de definição da arquitetura, do programa, como é que foi essa escuta, né? De traduzir, de materializar essa dinâmica, que é uma dinâmica muito... Acredito que, mesmo por ser um grupo grande, exista uma certa distinção entre cada uma desses negócios que acontecem aí dentro, né? Como é que foi essa escuta e como que foi transformar isso em forma, né? Sim, então, as quebradeiras de Babaçu, elas têm essa tradição que dá o nome à profissão, à atividade que elas realizam, que ela vem dessa tradição que se passa de geração em geração, que é da quebra do coco de Babaçu, para, normalmente, a atividade predominante é a extração da amêndoa, que ela é prensada permite produzir o óleo de Babaçu, que é utilizado na gastronomia em vários estados do norte e do nordeste, principalmente. E então elas são mulheres que são mães, que são avós, que cuidam da família e que sustentam a família com essa atividade. Mas, mesmo assim, é uma atividade que no valor de comercialização, elas realmente têm uma renda que é basicamente uma renda de subsistência. Então, quando chegou a possibilidade de começar a escutar outros grupos de quebradeiras, outras experiências bem-sucedidas de aproveitamento do coco de uma outra forma, trazendo algumas técnicas que eram uma inovação, foi um momento de muito entusiasmo assim, nessas oficinas, de entender as possibilidades do que poderia ser produzido a partir dessa base do coco. Então, desde questões vinculadas à alimentação, como, por exemplo, extração do mesocarpo, que ele está contido entre a amêndoa e a casca, e é um material que normalmente vai embora junto com a casca e vira carvão, vira um subproduto de venda, mas o mesocarpo é muito rico, nutritivo, então a partir dele pode-se produzir uma farinha que permite substituir a farinha branca, a farinha de trigo tradicional. Então, já isso foi assim um mundo de conhecimento e possibilidades que a partir do mesocarpo podem ser produzidos bolos, podem ser produzidos biscoitos. Então, essa foi uma área de desenvolvimento do projeto e que vem acompanhado também de uma série
de oficinas e trocas com quebradeiras de outras regiões que trazem esse conhecimento, essa experiência que já vem realizando. E, por outro lado, também toda uma linha assim, de pensar na possibilidade de produção de uma linha cosmética, a partir também desse óleo de babaçu, a possibilidade de produzir sabão e, enfim, uma série de derivados, mas que já abrem também um outro mundo. Questões também de pensar como a gente poderia conseguir efetivamente uma continuidade na produção delas, porque é um trabalho estacional, elas têm um período do ano no qual elas conseguem recolher o coco, que é no período de seca, mas no período de chuvas, que são muito intensas, as atividades produtivas elas ficam estacionadas, ficam à espera desse momento de poder entrar na produção novamente. Então, pensar, por exemplo, quanto pode transformar a atividade delas um espaço de estufa que permita que o coco possa se manter seco, mesmo no período de chuvas, abriu também um leque de possibilidades. Então, nessas oficinas de escuta, de troca de conhecimento, que é o que se espera que se perpetue nesse espaço uma vez construído, que seja sempre um lugar onde se alimentem essas práticas e esse conhecimento que elas vão intercambiando, foi um momento assim muito importante para a gente, assim, no qual a gente no escritório aprendeu muito a partir dessas experiências, a partir desse conhecimento e a partir dessas possibilidades. Então, também, de alguma forma, o que a gente foi construindo junto com elas, como começariam a se espacializar essas ideias e esses programas, como eles se vinculariam entre eles e até chegar em um ponto de pensar ao detalhe, mas não por isso menos relevante, que é pensar o equipamento, essa escala desse mobiliário, de como o uso se acomoda ao corpo delas, a ergonomia delas. Então, pensar nessas mesas de corte do coco, no lugar de quebra do coco, como deveríamos desenhar aquilo pensado para a ergonomia delas. Então, as oficinas transpassaram assim por todos esses momentos. Noélia, uma questão. Sempre me instiga muito como é a percepção dessas pessoas frente a uma arquitetura musculosa, né? Que a gente vê aí uma ideia, um pensamento, né? Uma forma de tratar, seja a madeira, seja o tijolinho, essas materialidades. Então, assim, como é que vocês perceberam essa recepção, essa ocupação, né? Na verdade, que é uma forma de elas vão se doar a esse espaço e esse espaço, eu imagino que no próprio processo elas colaboraram, mas sempre é uma surpresa, né? Ao ver pronto. Então, comente um pouco isso. Isso sempre Isso você tocou num ponto que é muito instigante, realmente, como processo. Evidentemente, tem algumas questões que a gente traz no processo do projeto que se traduzem nessa formalização e que estão vinculadas principalmente a questões de conforto térmico, de como trabalhar com uma cobertura dupla, de como trabalhar com espaços ventilados. A gente tinha um desafio de um terreno que era estreito e profundo, um terreno tradicional dentro de um povoado, então com limites bem claros do que a gente podia ocupar de área. Então tinha um desafio em um local que é extremamente quente o ano todo, como trabalhar essa área sombreada, permanentemente ventilada e, evidentemente, um desejo programático de preencher o 100% da área do terreno, assim, porque sempre é uma oportunidade, já que estamos, vamos construir, né? Então, tem todo um trabalho que também, para a gente, com o tempo, tem sido cada vez mais claro como ferramenta de projeto e de diálogo, o trabalho com as maquetes,
de conseguir espacializar isso de uma forma muito didática e muito aberta ao diálogo a partir de maquete como processo mesmo, onde possa retirar o telhado, ver a comunicação entre os espaços, que formalidade vai ter isso, que com o tempo fomos entendendo que era a ferramenta que mais abria o diálogo e a comunicação clara do que está sendo proposto e como isso pode ser transformado, evidentemente, a partir da presença da maquete, vem a revisão do projeto, que era algo que apenas com o desenho não conseguíamos, que a gente levava surpresa na obra construída de que a gente não estava na mesma linha de comunicação. Então, nesse processo, tanto a espacialização, trabalhar a importância de manter alguns vazios, manter esses espaços que permitissem essa circulação de ar entre os ambientes de permanência, e a materialização daquilo, a materialidade, também foi trabalhada, e também é muito bonito ver como resultado um orgulho daqueles materiais utilizados, que é, por exemplo, ainda tem presença de casas de taipa, assim, massivamente na região. Então, mas ao mesmo tempo, evidentemente, existe um desejo da industrialização, de ter acesso a outros materiais que são comprados, basicamente. A diferença é o que pode ser comprado e o que é extraído do próprio local. Então, a tradução, por exemplo, do tijolo, o tijolo, ele como de terra compactada, de solo compactado, que é de alguma forma uma tradução desse material local, só que com uma outra tecnologia e, lógico, também com uma pequena porcentagem de cimento acrescentado, mas que de alguma forma garante também uma maior durabilidade, com menos manutenção, enfim, é uma outra perspectiva para um material que já conhecem, que já está na região, mas que de alguma forma já não se tem, pelo menos na casa de taipa, esse carinho por aquela técnica construtiva e esse orgulho de alguma forma. Então, poder trazer essa materialidade também é uma forma de trazer outras perspectivas sobre aquilo que já se tem no local. Então, hoje, quando a gente conversa com elas e percebe esse orgulho que tem pelas decisões que elas também apoiaram, acompanharam e transmitiram internamente no grupo, o que fazia sentido, o que não. A gente discutiu muito essa questão dos materiais, por exemplo, nessas oficinas, porque quando conversávamos sobre certos materiais industrializados que estavam começando a incorporar nas casas, nas próprias residências, e falávamos, tá, e como é a temperatura dentro da casa de taipa? E como é a temperatura da casa que tem palha na cobertura? E como é a temperatura? Então, aí existe como, sim, não, realmente a casa da minha mãe é mais fresca que minha casa. Esse tipo de percepções que vêm a partir dessas rodas de conversa. Então, hoje sim podemos dizer que esses materiais que foram escolhidos e traduzidos, utilizados de outra forma, ou essa espacialização para o programa, que alguns programas serão novedosos, mas outros programas já fazem parte da rotina delas, eles, de alguma forma, hoje sim são resultado de algo que foi uma escolha coletiva. Eu fiquei pensando um pouco de que as fotos que estão na apresentação aqui hoje, né, para quem for ver o vídeo, ou que estão expostas lá no Instituto Tomiotaki, na exposição, por mais incrível que ela seja, são fotos incríveis mesmo, elas não dão conta de demonstrar um pouco dessa realidade, né? A arquitetura é muito mais do que simplesmente essa coisa chapada. Eu falo porque eu tive a oportunidade de visitar o Casarão 28 da Naia, um pouquinho antes da exposição abrir, e as fotos, eu já estava completamente encantada com as fotos, com o que a gente viu, com a apresentação, os desenhos, mas à medida que você se desloca pelo edifício, as luzes que entram,
os cheiros, a vista, né? A vista que a Naya falou há pouco, né? De que algo em potencial, né? Que quer ser o tempo inteiro colocado de vários pontos ao longo do casarão, foi assim arrebatador. E fico imaginando em relação a esse projeto, Noélia, do Centro de Referência das Quebradeiras de Babaçu, também a quantidade de novidade que se deve ter à medida que você se desloca por esse espaço, né? As luzes que se transformam, os cheiros que devem ter um pouco mais a ver com um material, com outro, com uma prática, com outra, os sons também que envolvem esse lugar, porque na exposição a gente traz as cantigas que elas usam a partir do levantamento da Noélia, do Estúdio Flume, das cantigas que elas cantam enquanto elas quebram os cocos, né? E como deve ser muito mais diferente, muito mais intenso o uso desses espaços à medida que você se desloca por ele, né? Então, esse encantamento que a gente tem, acho que se revela muito mais, seria uma grande oportunidade de visitar não só no interior do Maranhão, mas o Casarão em Salvador, em Vitória também, o projeto da Rota do São Benedito. Então, fica aqui com muita vontade de conhecer cada um dos lugares, né? A gente fica muito entusiasmado no escritório pensando agora a possibilidade que traz esse prêmio de realizar esse filme sobre a obra, porque de alguma forma também só faltaria para ele os cheiros, mas já é uma forma, de alguma forma, de incorporar essas outras camadas que justamente trazem o canto delas no trabalho coletivo, a vinda desse entorno natural com o coco, com a matéria-prima para começar a trabalhar, e como esse material vai se transformando conforme vai percorrendo o projeto e passando por esses diferentes espaços, esses diferentes programas, esses diferentes usos, até produzir aquele material de venda, mas que passou por toda essa transformação. A gente está pensando nessas possibilidades, porque realmente são lugares difíceis de chegar, né? O Brasil é tão vasto, eu sempre falo, é um país com o tamanho de um continente, assim, o território brasileiro. Então, essa possibilidade de trazer, através dessa gravação, dessas imagens, poder aproximar essa realidade, enfim, em um outro contexto. Ótimo, legal. Eu acho que essa fala da Sabrina, acho que é um bom momento para a gente fazer um salto para o projeto da Rota de São Benedito, da Juliana, que está aqui representando o coletivo Cidade Quintal, né? Então, acho que né, todos esses outros elementos, né, que fazem parte da vida, né? Os cheiros, os sons, né? A história, as temperaturas, né? Eu acho que o projeto da Rota expressa muito isso, né? Um projeto urbano que não é um desenho, não é uma materialidade, é sim uma costura, né? Dessas culturas, desses saberes, dessas identidades. Juliana, conta pra gente um pouco do projeto da Rota de São Benedito e como é que vocês encontraram aí esse caminho fantástico. Legal. Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. Maior satisfação estar aqui compartilhando esse projeto com vocês. Estou falando aqui de Vitória, do Espírito Santo, né? Nós somos a Cidade Quintal, uma organização que trabalha a partir do urbanismo colaborativo, de práticas do design circular, para pensar aí mediação nessa escala comunitária, como que a gente pode pensar em fazer e transformar esses territórios da cidade, né, assim, com as pessoas, né, nesse fazer conjunto. E como o Rafa falou, o projeto da Rota ele é bastante híbrido, né? Então a gente está falando aqui de uma experiência de turismo de base comunitária que parte de uma pesquisa que foi um inventário participativo mobilizado pelos moradores, né, a partir das suas histórias. Então eles se entrevistaram, coletaram essas histórias, né? Algumas dessas figuras já estavam ficando muito idosas e essas histórias se perdendo. Então esse resgate virou uma cartilha e com o tempo a comunidade sentiu de levar esse material, levar essa pesquisa para a paisagem e ajudar
a fazer, tornar e consolidar esse trajeto de turismo. Acho que é importante, antes de entrar propriamente na rota, explicar o que é São Benedito, né? Onde que esse negócio fica. O São Benedito faz parte do Território do Bem, que é uma poligonal formada por 9 comunidades aqui de Vitória. Tem 32 mil moradores desse território, que significa 10% da população de Vitória, né? Vitória é uma ilha muito pequenininha. E há 20 anos atrás, quando essas novas comunidades, as lideranças não se conversavam, não eram muito articuladas, chegou uma proposta de um banco para movimentar a economia solidária, para levar um banco comunitário, uma moeda local, que foi o pretexto para que essas lideranças começassem a se conversar, sentar diante de uma mesa, pensar estratégias e pararem de pequenas discussões ali e passarem a unir forças para reivindicar questões para cada uma de suas comunidades. Então, ao longo desses 20 anos, muitas coisas aconteceram. Esse é um território bastante articulado, maduro do ponto de vista desse fazer, desse pensamento estratégico que vem do próprio território, né? E isso para a gente é muito forte, porque a gente chega realmente como um braço, né? A gente chega a partir do interesse deles, compreendendo esse trabalho que a gente realiza, e a gente meio que acoplou as equipes, né, a partir de uma ONG, de uma OCIP, chamada Ateliê de Ideias, que está à frente desse banco comunitário, e a gente, então, veio trabalhando juntos dentro desse projeto desde 2021. Então, o que é formado esse roteiro, né? A gente tem ali um trajeto de 1.850 metros quadrados, em que temos 8 pontos principais de visitação. Dentro desses pontos, temos pinturas, murais que trazem aspectos visuais dessas histórias que foram priorizadas pela comunidade. Temos um audiotour, que em cada um dos pontos é possível ouvir essas histórias, as vozes dos moradores, narrativas próprias e também outras fabulações que a gente trouxe. Tem uma sinalização, um mobiliário, então toda essa amarração, o próprio nome da Rota de São Benedito, então todos esses elementos que a gente trouxe com o projeto veio muito para consolidar um trabalho que vinha acontecendo nos últimos 5 anos, a partir de algumas visitas pontuais, encontros, né? Então esse desejo já estava plantado ali e testes sendo feitos, né? Então quando a gente chega, meio que tornou perceptível, existe uma rota, existe esse nome, né? O próprio nome, que eu acho que é uma coisa muito simples, né? Rota de São Benedito, Turismo Comunitário. Esse nome, né, variava muito, não tinha digamos, uma identidade assim posta, um acordo de como que isso se chama, um canal. Então, a gente até trouxe uma imagem do WhatsApp ali, né, que a gente fala, a rota não começa na pracinha, ela começa no WhatsApp, que é quando você faz o primeiro contato com alguém do bairro que vai ser o seu condutor. Então, a gente trouxe, então, para essa experiência todo esse desenho de ponta a ponta, no momento inicial, para olhar para esse conteúdo, olhar para essas narrativas do território e pensar em formas de representação delas. E, no segundo momento, olhar para esse público, né? Falar de turismo de base comunitária. Que turismo é esse que a gente quer movimentar? As nossas discussões com os moradores. Que turista responsável, consciente, sabendo onde ele está pisando, o que ele está indo fazer, o que ele vai propagar a partir dali, que a gente quer atrair ou quer também educar. Como que ele chega até a gente? Quais são os caminhos que ele faz até chegar lá no primeiro ponto no dia da visita? Então, foram muitos encontros, foi uma construção bastante participativa, que se articulou em vários estágios do projeto, numa hora para levantar memórias visuais que nos ajudaram a criar essas imagens, né, dos murais, em outros momentos para tomar
decisões sobre a experiência em si. Tem banheiro na rota ou não tem? Qual o ponto do comércio que vai apoiar isso? Começa pela praça ou começa pelo banco? Né, esse desenho, quanto tempo de experiência, tempo de parada, é fone de ouvido, é caixinha de som. Então, vários detalhes e vários momentos foram compartilhados com os moradores em reuniões na pracinha, no auditório do banco, dentro da igreja, na rua mesmo. Então, essa mobilização foi uma constante, foi fundamental para a gente ter dentro da equipe do projeto essa conexão com os moradores enquanto profissionais, não só da operação, como a gente teve mesmo os pintores de lá, né, que trabalharam junto com a gente, a fotógrafa que fez essas fotos lindas de lá, o olhar dela, como quem estava pensando também estrategicamente as coisas, estavam dentro da equipe participando das tomadas de decisão. Então, no dia a dia, isso foi muito fluido, né, esse processo do tipo de, precisamos conversar com a merceariazinha tal, porque ela não deu a resposta ainda da validação da fachada dela. Aí ela coloca os pontos dela, a gente discute, volta. Então, foi bem dialógico esse processo, assim. Mas eu tenho uma curiosidade, assim. Dá para ver que é um trabalho intenso de articulação, né? É a arquitetura e urbanismo fazendo articulação o tempo todo. E aí uma pergunta mais pra gente conversar aqui em geral. Isso está sendo ensinado nas escolas de arquitetura no Brasil hoje, né? Então, assim, ainda há um encantamento pelo desenho, pela vontade de se transformar a urbanidade através do traço, mas vocês transformaram através do diálogo, da conversa, né? Um pouco disso que a gente está fazendo. Queria escutar um pouco de vocês sobre isso, que o projeto de vocês joga isso na nossa cara de uma maneira muito intensa. E eu até queria complementar, Rafa, a sua pergunta, porque tem toda a dinâmica do coletivo também. E a gente conversou a gente fez uma entrevista com o Coletivo Levante, que tem essa preocupação também da escuta, que é um trabalho que o Rafa falou, que a gente não aprende no curso de arquitetura necessariamente, né? É uma coisa que a gente conversa com o professor, a gente conversa com os alunos, a gente dificilmente, né? Alguns professores traz essa dinâmica, porque também, assim, o dia a dia de uma faculdade também pode ser complicado, mas queria esse depoimento, né? Complementando a pergunta do Rafa também. Eu acredito que um espaço onde isso acontece, tem grande potencial para acontecer, é dentro da extensão, né, na universidade. E quando eu estava falando aqui dos 20 anos de construção desse território, fortalecimento das lideranças, a universidade, o curso de arquitetura aqui da UFES, teve uma participação muito próxima dentro de escritórios modelos, vários projetos, TCCs e N coisas. Então, existe um fórum de lideranças, chamado Fórum Bem Maior. E enfim, existem muitos projetos, existiram ao longo desses 20 anos, que se somaram a essa iniciativa dessas lideranças. Então, isso trouxe uma abertura, assim, eu acho, para que essa interlocução com a academia aconteça. E eu acho que até trouxe uma imagem aqui de uma coisa muito legal que esse projeto trouxe junto com o curso de design da UFES, que foi uma continuidade que logo depois que a gente concluiu essa etapa, né, das pinturas, da ativação, foi criado um projeto de extensão para fortalecer os outros comerciantes, que são os pontos que estão entre os pontos do roteiro. Então, tem ido estudantes lá para pensar, escrever coisas, mas também para ir lá pintar, fazer, ajudar nas demandas do pequeno comerciante, da lojinha de açaí, do barzinho, da padaria, do salão. Então, eu acho que atualmente o espaço da extensão tem sido um lugar tanto para experimentar como para essas trocas, né? Então, eu vejo muito a contribuição do curso de arquitetura e agora mais recentemente do design ali no território do bem. Isso culmina hoje assim, na rota, né, de turismo comunitário, mas em várias outras coisas.
que estão nesse guarda-chuva aí da economia local. Eu queria complementar um pouquinho essa pergunta de Rafa, porque eu acho, Rafa, que as escolas hoje, as escolas de arquitetura, eu como professora de uma escola pública, não é que a escola está participando. A nova configuração a partir das cotas, ela vai trazer para a universidade um outro estudante, aquele que ele vai completar a universidade de sua sociedade. E aí, ao completar, essa sociedade começa a cobrar outras coisas. E a extensão é a maior cobrança hoje em dia, pelo menos o que a gente sente aqui em Salvador, na UFBA como um todo, é uma cobrança que, para além do que é a arquitetura das revistas, do Star System e tudo mais, existe aqui a minha realidade, que é uma realidade onde eu quero intervir. Então, neste lugar é onde a gente está vendo, de fato, essa coisa ser tensionada e pressionada de mudança. Então, isso eu acho de fato, algo que vai mudar a nossa arquitetura, vai mudar a nossa maneira de perceber, vai mudar tudo. Porque agora a gente começa a ser esse Brasil, né? Esse Brasil cheio de diferenças, cheio de tensões, e que isso tudo vai produzir coisas. Naya, isso que você traz me lembra muito o ponto da casa da dona Nailma, que essa senhora negra que está aparecendo na imagem ali, e que a casa dela é considerada um quilombo urbano, bem ali na regiãozinha onde ela está instalada. E isso diz muito sobre a construção desse território e a importância do São Benedito também para a cidade de Vitória, que ela veio de um território quilombola, lá no norte do estado, que é o Sapê do Norte, quilombo. E quando ela chegou aqui, essa casinha dela se tornou uma espécie de um albergue, um lugar para receber e acolher essas pessoas que chegavam aqui, grande parte analfabetas, para procurar emprego, sem lugar para ficar, sem emprego, sem parentes, sem nada. E ela acolhia essas pessoas durante um tempo. Para as mulheres, ela arrumava emprego doméstico, com domésticas, para os homens da construção civil. Da mesma forma como ela foi uma doméstica e o marido dela. Enfim, e ela fez isso de uma forma sistemática ao longo de anos. E aí, o que acontece? A primeira pessoa a receber um diploma no São Benedito foi neto dela. Entendeu? E hoje já tem advogado neto dela, tem gente da administração, tem gente que está pensando as próprias questões do território também, sabe? Não estão fora disso. Eu acho que é consequência de uma série de questões, mas dá para ver que o cenário está mudando e que eu acho que é muito diferente quando esse jogo vira. E essas narrativas que chegam, e essas construções, propostas, trazem como ponto de partida quem é dali, sabe? Então, pra gente foi muito rico. Aí, falando do ponto da dona Nailma ainda, a gente trouxe um artista convidado, que foi o Thiago Balbino, que ele tem um espaço cultural lá na Casa da Barra, e ele é descendente de um mestre do Tincumbi, também da região do Sapê do Norte. E aí ele veio para fazer a representação dela, e assim, todo esse processo de que eu fico muito feliz assim da gente poder contribuir enquanto mediadores mesmo. De que acabar que eles se conheceram ali dentro do projeto, daqui a pouco eles descobriram que eles eram parentes, daqui a pouco eles já estavam em grupo de família divulgando fotos do projeto, e o Thiago levando adiante todo um trabalho importante do avô dele, que é pesquisado no mundo todo, e a dona Nailma com toda essa força, assim, pra gente, acho que foi muito gratificante, foi muito uma escola, assim. Em muitos projetos a gente chega para ir a campo e a gente identificar essas histórias e tudo mais, mas foi muito diferente aqui, quando a gente recebe um material que já tem esse reconhecimento, que já veio deles, assim,
olha, São Benedito é isso, são essas histórias aqui, é o que a gente é. A gente precisa mostrar isso para as pessoas. Eu acho que a gente foi um facilitador ali nesse processo, continua sendo, né? Então, esse ano, a gente levou para a avenida, na escola de samba, na Pega do Samba, um carro alegórico sobre a Rota São Benedito, e aí, no fim das contas, a escola foi campeã e subiu para o grupo especial, e isso traz mídia, isso traz público para a visitação. A gente conseguiu, finalmente, a reforma do farol da Marinha, que estava lá, que as pessoas achavam que nem era um farol, não dava o menor valor. E a Marinha, finalmente, depois de tanta visibilidade que esse projeto tem tido, foi lá e reformou o farol, sabe? Então, eu tenho percebido, assim, a adesão das pessoas, das organizações competentes aí, em também validar isso que os próprios moradores já validam, já sabem. E acho que essa é a potência, assim, desse trabalho mesmo. E o próprio prêmio, claro, obviamente, né, enfim, tá aqui, saiu do site da prefeitura, nem mandei para Sabrina, saindo dos lugares aqui, locais. E legitima esse processo, né, de inversão, essa mudança, né, que a Naya citou, é a mudança para melhor, de fato, né, a gente de fato reconhecendo, e essas coisas que estavam ocultas começam a se tornar o que é principal e precisa ser revelado, né. Eu acho que essa discussão é interessante, que puxa também aí para a nossa última conversa com a Bruna, né? O seu TCC nasce de pesquisas, para olhar para uma Brasília através de outros olhares, né? Esses olhares ali, dessas pessoas que vivem e tratam, vamos dizer assim, da cidade de uma outra forma, que estão invisibilizados e que seu projeto abraça também. Conta pra gente, Bruna, o que foi esse seu trabalho e como que você se sentiu contemplada aí também nessa premiação. Pois é. Não, eu ia até, na verdade, retomar a apresentação da Sabrina, né, e, enfim, pessoa recém-formada, né, assim, ganha um prêmio, fica doido, né, então, e aí, e ainda mais que, assim, fui selecionada com outros 3 projetos que não é falsa modéstia, projetos absolutamente maravilhosos, assim, e, então eu estou aqui com a responsabilidade de representar a categoria universitária que foi tão, teve um destaque, né, inclusive com a lembro muito bem da fala do professor Cléber, né, Raul? Então, eu estou com algumas responsabilidades, justamente isso que o Rafa está trazendo, que é também representar a demanda desses catadores, né, que não é só uma demanda, é uma luta mesmo, é uma luta estou falando aqui de catadores, ou seja, eles moram num território que é mais antigo que o bairro que foi construído, que ocupou esse espaço há quase 30 anos, né? Então, eles estão nesse território, que é o setor noroeste, que é um setor do Plano Piloto de Brasília. Vamos lembrar que o Plano Piloto é o perímetro tombado de Brasília, né? Então, a disputa ali, né, é bem brava. Já tiveram outras disputas nesse território, envolvendo os indígenas, né? Então, a gente agora está indo nessa outra briga. E te respondendo, Rafa, eu acho que eu sou a resposta do que a Naya trouxe, né? Porque o que a Juliana trouxe também da extensão. Eu fiz durante o curso inteiro. Eu entrei no meu primeiro semestre, eu entrei no escritório modelo e fui acompanhada pela professora que se tornou minha professora orientadora, Lisa Maria Andrade, e a professora Lisa, junto com, não só com o Casas, que é o escritório modelo, mas na extensão ela fez um grupo de pesquisa chamado Periférico, que está, enfim, fazendo uma série de projetos de arquitetura e de urbanismo, e ela, inclusive, propõe uma metodologia para o projeto participativo, né, que envolve entender os padrões da comunidade, ou seja, esse diálogo que a Juliana está trazendo, né, assim, como um pouco sistematizar esse diálogo numa linguagem que a gente consiga, uma linguagem de espaço, né, que a gente consiga lidar ali com os nossos clientes, né, com as comunidades que vão receber os projetos. Eu queria dizer que, na verdade, assim, durante quando eu estava, enfim, TCC, né, uma parte que sabe o sofrimento, ainda mais de TCC de arquitetura, tinha muitas vezes que eu me sentia, assim, inventando coisa que era sem noção, assim. Por exemplo, os 3 projetos trazidos aqui, eles me respondem dificuldades que eu tive, assim, é tudo meio doidona, esse aqui não tem nada a ver, esse aqui, todo mundo vai olhar e vai achar bizarro.
E os 3 projetos aqui é emocionante, porque eles respondem para mim como projetos construídos, justamente coisas que eu tive que foram dilemas, né? Primeiro, o projeto do casarão, ele é lindo esteticamente, né? E ele chama a atenção que para um arquiteto que é um arquiteto das ferramentas computacionais, que quer fazer a coisa no SketchUp, você não tem como fazer no SketchUp, no BIM, aquela portinha reutilizada, né? Então, quando eu estava fazendo o meu projeto, as minhas portas eram para ser assim, a serralheria que aparecer para eles vão reutilizar e vão fazer uma porta, uma janela, entendeu? Então, eu não tinha, assim, eu até me impressionei da Tomiotaki selecionar um projeto que eu considero ele, sinceramente, meio mal representado, porque como é que eu ia representar o processo a ser feito? O reuso de certos materiais, né? Coisas que as pessoas iam confeccionar elas mesmas, enfim. Então, o projeto da Noélia, não só esse, mas um anterior, né? Depois eu até fui cumprimentar ela, falando, não, eu não sabia que você tinha projetado um projeto que foi para mim uma referência, né? Porque também tem uma clareza, tem um vazio, e eu fiquei muito frustrada, né? Eu queria fazer uma arquitetura super maneira, né? Sofisticada, queria aparecer muito, e descobri que eu tinha que desaparecer do projeto, se o projeto ser bom desses tratadores, né? Não podia aparecer, porque eles precisavam de vazio, né? Então, e o projeto da Juliana, de novo, né? Um projeto que envolve falar com as pessoas. Então, eu estou trazendo essa questão do processo, porque ele é tudo no projeto, né? Assim, o desenho do projeto é o processo mesmo. Então, eu preciso falar um pouco o que são esses catadores que o Rafa me perguntou, né? Esse grupo de catadores, eles são catadores que, na verdade, trabalham de forma avulsa, eles são autônomos, né? Eles não estão incorporados hoje em cooperativas, né, de galpão, e não estão incorporados por uma série de razões, né? O que acontece é que a gente verifica no contexto do Distrito Federal, e eu imagino que seja um contexto parecido em outros estados, de que o modelo convencional de cooperativa em galpões, que são galpões com desenho industrial, eles são usinas, eles não incorporam a maneira como essas pessoas trabalham. Afinal, porque a maneira como elas trabalham ela é mais parecida com uma agricultura familiar do que qualquer coisa. Ela não tem a ver com uma fábrica, né? Então, esse é um grupo de catadores, esse grupo específico, porque esse é um grupo formado por 4 famílias. Digo assim, por mais que esse perfil dele se repita ao longo do DF, eu trabalhei com um grupo específico de 4 famílias que trabalham com bicicleta cargueira adaptada. Tem até uma imagem que a Dilson em algum momento vai passar, que é uma catadora chamada Dona Caçula, que ela é uma foto preto e branco, que ela está justamente dispondo os lixos da caçamba na bicicleta cargueira dela. Então, eles adaptam essas bicicletas cargueiras e coletam lixo de forma porta a porta, né? Vai de caçamba em caçamba e vão coletando. E eles foram desenvolvendo essa adaptação das bicicletas, as rotas que eles fazem, que no caso na Asa Norte, por muitos anos, né? E, na verdade, gerações ensinam outras, né? Então, e essa é uma atividade de alto rendimento de reciclagem, na verdade, né? Eu fiz algumas pesquisas, inclusive, com pessoas que trabalham com a reciclagem aqui no DF, e acontece que a catação autônoma, ela devolve um material extremamente 100% reaproveitável. Isso porque o modelo já de galpão, você vai coletar no galpão, então você já gastou. Alguém trouxe aqui, a Naya trouxe isso, né, de usar o transporte, você está dizendo que está queimando combustível fóssil, né? Então, esses catadores não só não gastam quando eles vão buscar, mas também não gastam com a manutenção da própria usina de reciclagem, né, de triagem. Tem uma questão também que eu preciso trazer, que é isso, eu me aproximei desse grupo porque ele foi etnografado por uma amiga minha, e ela produziu um filme chamado No Rastro das Cargueiras, é um documentário, então, para quem tiver interesse em conhecer a realidade, né, o cotidiano desses catadores, pode buscar, o filme está acessível na internet, e a partir desse contato dela, com eles, depois do meu contato com eles, a gente tem desenvolvido uma série de atividades, enfim, buscando, de fato, a viabilidade do projeto, né?
a todo momento eles estão com risco de despejo, né, ameaça de despejo constante, e saindo da pandemia, inclusive, essas discussões, né, sobre retirar eles do local que eles já estão há quase 30 anos, elas têm se intensificado. O projeto ele tentava transliterar o que é a ocupação hoje, no Cerrado do Noroeste, num espaço construído, né? Eu falo transliterar porque se usa-se linguística, né, que é você transformar um idioma, é tentar adaptar um idioma para outro idioma, né? Então, adaptar uma linguagem que é uma ocupação informal, mas que é autogerida, que tem uma série de dinâmicas, que está localizada numa região por uma questão racional. Teria coisas um pouco mais ortogonais, né, a flexibilidade, reconstituir esse espaço que é informal, mas num projeto, num espaço construído, ou seja, que eles têm hoje na ocupação, um espaço construído é bem mais desafiador, né, quando eu passo encanamento, quando eu coloco um telhado para ficar numa posição, né. Então, ainda assim, o projeto tentou ao máximo buscar flexibilidade, né, essa flexibilidade servindo ao quê? Servindo ao trabalho, a flexibilidade das famílias, porque vale lembrar que essa comunidade ela trabalha em várias escalas, né? Cada pequena família tem seu barraco. Então, um conjunto de barracos é uma grande família. O pai, a mamãe e os filhos têm um barraco. Mas essa família é parente da família ao lado. Aí, na verdade, tem vários conjuntos de barracos que são grandes famílias que têm relações entre si. As escalas que eles trabalham, né? E eles trabalham na cidade. Tem até uma imagem que eu coloquei aí também que faz um pouco uma espécie de simbologia a respeito da cidade. Enfim, né, trabalham com caçamba, com coleta porta a porta. Então, o projeto precisava ter flexibilidade o suficiente para preservar essas relações, né, de famílias, de vizinhos e de profissionais, né. Importante também era manter justamente as famílias no espaço de trabalho, né. De novo, como eu disse, o modelo convencional de cooperativa, ainda que tenha avançado muito na inclusão dos catadores, foi um processo importantíssimo, ele chegou num limite que ele não incorpora as pessoas que precisam trabalhar de forma mais autônoma, mais flexível e com mais contato com suas famílias, né? Ou seja, você não consegue colocar uma mãe catadora numa usina se ela precisa olhar para os pais dela. Isso eu estou dando um exemplo prático, tá? Um exemplo real. Né? Você não pode, você precisa criar um espaço de trabalho que permita que essas pessoas estejam juntas, as famílias. Muitas vezes as famílias trabalham juntas, né? O cara coleta, chega na ocupação, né? Mas no projeto seria na unidade de reciclagem da família, né? E aí a esposa muitas vezes faz a triagem, né? Então, eles não necessariamente vendem todos juntos, inclusive tendem a não vender, então eles vendem meio por demanda quando eles já encheram aquelas bags, né? Que usam nas bags plásticos gigantes. Então, a ideia do projeto era um pouco isso, ainda que também ele exista nesse projeto esse grande prédio da associação, que é o espaço comunitário em si. Afinal, por mais autonomia que eles tenham uns dos outros, o fato é que eles constituem e que precisam de uma comunidade com regras bastante interessantes, né, de um espaço político, né, enfim, que mantenha, né, essas relações, que propicie esse espaço coletivo do grupo como um todo, incluindo as coisas que eles concordam e também os conflitos que eles têm entre si, mas que é impressionante como eles gerem isso muito bem, né? Eu também tive um momento impressionante assim, em relação ao processo com eles, de oficina, que a princípio eles precisavam também, como eu falei, né, as famílias permanecem nesse espaço de trabalho, e aí eu sabia que eu precisaria ter dormitórios nesse projeto. E aí eu pensava dormitórios em alvenaria, né, um predinho, uma coisa assim. E quando eu levei isso para eles falaram, não, mas de tijolo não pode não ser dormitório. E aí eu fiquei achando estranho, assim, né, mas como não? Não, tem que ser um barraco, né, então eu projetei um barraquinho de madeira, né, assim como eles já usam, já fazem hoje barraquinho de madeira, mas me chamou muita atenção essas coisas, né, ou seja, no caso das quebradeiras, não, a gente precisa vender para a rua, né, eu não vou ficar lá atrás, né?
Então, no mesmo caso, no caso dos catadores, teve essa questão com os dormitórios, que eles tinham que ser temporários. É uma pergunta, você chegou a mostrar o projeto para os catadores depois que você finalizou o projeto? E aí, Sim, como é que foi a experiência deles? A gente teve algumas oficinas, né, em que assim, eu tentei entender assim, o que eles queriam desse espaço, né, saber que eles precisavam de um espaço de trabalho, porque dados os despejos, as ameaças de despejo que eles têm, e despejos que eles já sofreram algumas vezes, né, que eles às vezes tiveram que ir para outros locais e voltaram e tal, eles sabiam, eles têm isso muito claro, né, a nossa questão não é só a moradia ou outros direitos, mas é o espaço de trabalho. E aí a gente fez essas oficinas juntos, e aí eles foram, de certa maneira, eu tinha feito desenhos de padrões espaciais que existem já na ocupação, e eles foram alocando nesse mapão onde eles queriam estar, perto de quem, longe de quem, perto do que, né? Assim, onde é que minha bicicleta chega, por onde ela sai, esse tipo de coisa. E aí, enfim, com essas imagens terminadas, eu levei a eles sim. E, enfim, a princípio, eles assim, dizem que gostaram, né? Mas eu acho que, dado que é um projeto, ainda está em projeto, né? Ainda está em desenho, muita coisa está por vir, né? Primeiro a luta em si, né? De conseguir esse espaço, né? Que precisa ser um espaço central, né? De novo, não adianta mandar isso para longe, porque para longe nunca funcionou. E afinal, o lixo que eles recolhem não estão nas periferias, o lixo que eles recolhem estão nos centros urbanos. Mas sim, Rafa, a princípio eles adoraram inclusive o prédio da associação, falando que ia fazer muita festa, muito churrasco. E tinha uma salinha de aula que era uma demanda deles também. Então, pareceram satisfeitos. Bem, Sabrina, acho que então escutamos todas essas histórias aqui no mesmo lugar, né? Eu quero saber de você, Sabrina, como é que é escutar isso tudo ao mesmo tempo e essas peças se encaixaram. Faz um balanço aí pra gente. Olha, eu acho que como Noélia, Juliana colocaram, quase a extensão do que poderia ter sido a abertura, né? Acho que a abertura da exposição que aconteceu em dia 9 de maio foi um momento incrível de encontro, mas também de todo mundo ter essa possibilidade de trocar, de se encontrar, de discutir, de pensar arquitetura, de pensar essas práticas. Mas hoje a gente leva mais a fundo, né? Acho que a conversa foi muito boa, acho que poderiam ser horas, mas um podcast tem um limite de tempo também. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei muito pensando que bonito que o prêmio possibilita esse encontro agora e a visibilidade desses projetos tão potentes. E que acho que um pouco da que a gente tentou fazer, eu e a Carol Tonetti como curadoras da exposição e o Vitor Constantino como assistente de curadoria, também na própria exposição foi trazer uma outra forma de olhar a arquitetura que não seja aquela tão tradicional das exposições de arquitetura, né? Sempre planta, desenho, maquetinha, a gente viu que tinha uma variedade que era um pouco disso, assim, as vozes da Rota do São Benedito, as vozes das quebradeiras que estavam lá, o reuso, as placas. Então, acho que a exposição foi a primeira tentativa de amarrar e de botar para conversar os projetos que foram escolhidos por critérios e vontades do júri a partir do edital, mas também pelos interesses, por entender que esses projetos eram referências. E eu acho que o segundo momento que vem é no próprio catálogo. Acho que a gente ter essa notícia do lançamento do catálogo agora no final do mês de junho, é uma publicação que a gente pensou não só como um registro da exposição ou do próprio prêmio, mas também a gente fez um convite para que os jurados e a própria equipe prêmio se dedicassem, se debruçassem sobre os projetos e pensassem. Então, a gente entende que a publicação é um momento de colocar também os projetos para conversar, o que eles têm de pontos em comuns em relação a essas resistências, esses ativismos, a questão dos materiais, a sua obsolescência ou seu reuso dentro das arquiteturas, mas também como é que determinadas arquiteturas continuam vivas diante de tanta dinâmica urbana que a gente tem visto nas cidades. E eu acho que essas conversas assim vão se intensificando. Eu acredito que essa aqui não é o último momento que Naya, Noélia, Juliana, Bruna se encontram para conversar, mas é a primeira de muitas oportunidades. Então, muito feliz de ver aqui, mas também fica o convite de que
a publicação, o catálogo circule, seja lido, seja discutido, porque a gente tem uma tiragem para distribuição também, e a ideia é que seja um ponto de fomento também e de reflexão sobre essa arquitetura e essa produção contemporânea. Então, eu queria agradecer muito ao ArchiCast, a Dilson, Rafa, por possibilitarem, organizarem e coordenarem esse encontro aqui, mas cada uma de vocês, né, que esteve, enfim, nesse horário que a gente está se encontrando, conversando, dispostas. Acho que teve uma coisa muito bonita que me impressionou, porque, para quem está ouvindo, a gente está gravando no horário bem tarde da noite, pós-expediente da maioria de nós todas, mas quando a gente começou a gravar, estava todo mundo com um sorriso no rosto, impressionante, assim, parecia que estava todo mundo feliz realmente de sentar. Infelizmente não é numa mesa de bar, nem num café, mas com essa possibilidade de encontrar pontos em comuns e de referências que possam ser trocadas. Então, muito obrigada todo mundo por essa possibilidade. Fica aqui o convite para novos encontros. Joia, Sabrina, a gente que agradece e agradece vocês convidados também por compartilhar isso com a nossa audiência. As pontes foram feitas aqui, os assuntos se tocaram, enfim, dá vontade de a gente continuar aqui, mas o nosso tempo é curto. Sabrina, eu acho que a gente podia também convidar para quem está vendo ou ouvindo a gente para visitar as redes do Instituto e conhecer mais os projetos, né? Além do que a gente discutiu aqui, né? Para quem quiser uma pesquisa mais aprofundada. Sim, eu acho que tem tanto as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter do Instituto Tomiotaki, mas também no próprio site do Instituto Tomiotaki a gente pode cair na página do prêmio. Lá a gente tem as informações sobre todos os 10 projetos selecionados da categoria profissional, dos 4 selecionados da categoria universitária. Dá para baixar os catálogos dos prêmios anteriores, a gente está colocando tudo no ar agora. E em breve, muito em breve, acho que quando esse capítulo for ao ar, já estaremos disponíveis também com o catálogo dessa edição. Então fica o convite para visitar, navegar e também navegar pelas próprias redes de cada um dos escritórios, coletivos, enfim, arquitetas e arquitetos que estão aqui hoje conosco. Isso, a gente vai deixar todos os links das redes, tudo disponível, a gente vai repercutir as publicações. Gente, para finalizar, agradecendo a Sabrina, a Juliana, a Naya, a Bruna e a Noélia por esse papo incrível que a gente teve aqui, conhecer um pouco dos trabalhos premiados do Instituto Tomiotaki e também como é que impressionante como essas pontes foram feitas nessa conversa aqui, que apesar da diferença dos projetos, a gente viu que a sensibilidade, as preocupações são muito próximas, e até parabenizar o Instituto Tomiotaki pela escolha dos projetos que foram magníficos, né? E a prova disso está em toda essa discussão que a gente teve aqui. A gente fica por aqui, a gente volta na semana que vem com mais um episódio para vocês, e até mais.